Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 13. Bons estudos! O assunto da nossa teleaula de hoje cabe aqui. E olha que não é pouca coisa, hein? Porque o assunto é a consciência do computador. Ou melhor, os softwares, que podem estar em disquetes como esse, na memória do computador, ou ainda... Pera aí, mano, calma. Se você quer saber mais sobre os softwares, se liga aí. Na teleaula de hoje, você vai ver que entre o usuário e a CPU do computador existem 3 níveis de softwares e vai conhecer cada um desses níveis. Quando a gente liga o computador, logo de cara aparece um software. E se a gente continua acessando, aparece outro e outro software. Mas afinal de contas, o que exatamente é um software? Como vimos em outra teleaula, o computador é uma máquina formada por hardware e software. Ou melhor, por uma parte física e uma parte lógica, como as pessoas. É isso mesmo. Nós também temos uma parte física e uma parte lógica, que é a nossa consciência. Torquato, sem o seu software não dá para ter teleaula. É óbvio que eu não estava dormindo. É que esse foi um jeito da gente mostrar para você o que acontece com o computador sem um software. Ele perde a consciência, como quando a gente dorme. É isso mesmo, o software é a consciência do computador. Tudo que você escreve, desenha, planeja, projeta, fica armazenado aqui, na memória do computador. É igual o que acontece com as pessoas. A nossa consciência é formada pelos conhecimentos, experiências, pensamentos que ficam armazenados na nossa memória. Se o nosso software se manifesta através do que pensamos e sentimos, no computador, o software aparece na forma de programas, que na verdade são milhares, milhões ou até bilhões de bytes que ficam enfileirados na memória do computador ou num disquete. Quando a UCP, ou melhor, a Unidade Central de Processamento, acessa um programa, ela vai recebendo passo a passo as informações binárias que vão definir a próxima operação que o hardware vai realizar. Em outras palavras, Software são os programas, isto é, a parte lógica do computador, que representa a sua consciência. Quando acessado pela UCP, também conhecida como CPU, o software comanda as operações do hardware, ou seja, a parte material do computador. Como você viu, quando a gente liga um computador, de cara aparece um programa, ou melhor, um software. E depois pode aparecer outro e um outro ainda. Isso porque os softwares são divididos em 3 categorias: os sistemas básicos, os sistemas operacionais e os aplicativos. Para acessar um aplicativo, 2 outras categorias de softwares entraram em ação: o sistema operacional e o sistema básico. A primeira categoria de software são os programas que servem principalmente para comandar o hardware. É esse primeiro programa que aparece normalmente quando a gente liga um computador. Agora, é claro, os programas podem estar organizados de uma forma que a gente não veja os sistemas básicos. É que eles ficam nas profundezas da consciência do computador. Voltando aos sistemas básicos. Desculpa. Como você já viu, ele é o programa que inicia a operação do computador, estabelecendo o modo inicial de funcionamento dos chips programáveis. Lindo! Torquato maravilhoso. Mas o que o Torquato quis dizer é que esse tipo de sistema é uma espécie de autoconsciência. Ou melhor, eles percebem que estão dentro de um hardware e que tipo de hardware é esse, para depois dar início à operação do computador. Aí ele informa a capacidade do hardware, a memória. E tem uma outra coisa muito importante. Os sistemas básicos ficam numa parte da memória do computador que nunca perde o programa, mesmo quando a gente desliga a máquina, a memória ROM. E digitando alguns comandos, a gente chega na segunda categoria de programas: os sistemas operacionais. A segunda categoria de softwares são os sistemas operacionais. Os sistemas operacionais permitem que a gente realize várias operações, como por exemplo, ler e gravar dados em disco,
definir informações para usar periféricos e ainda copiar informações de um disquete para a memória do computador. Clicando o mouse ou digitando algumas informações, nós chegamos à terceira categoria de aplicativos. São os programas que fazem do computador uma das máquinas mais versáteis já inventadas pelo homem, a máquina das 1001 faces. Está achando que é exagero? Então, confira no nosso arquivo. Existem programas utilitários, programas de comunicação, editores de texto, editores gráficos, programas de auxílio a projetos, programas de auxílio à manufatura. No seu livro você vai encontrar uma lista com várias informações sobre esses e ainda outros programas. Olha, o que importa agora é você perceber que existe programa para tudo quanto é coisa. Que versatilidade! Com esse tipo de programa você pode escrever textos, programar máquinas ou então fazer uma obra-prima como essa. E o legal é que com alguns sistemas operacionais dá até para usar 2 programas ou aplicativos ao mesmo tempo. Você reparou no que o Torquato disse? Aplicativos. É que esse é um tipo de programa que serve para alguma aplicação, como escrever textos, programar uma máquina, fazer um desenho. Por isso que tem esse nome, aplicativos. Bom, vendo tudo isso sobre os softwares, você deve estar achando que só falta eles pensarem, né? Tem gente que diz que o computador pensa sozinho. Só que não é bem assim. O papel do software é só fazer a máquina trabalhar. E ela só vai executar aquilo que você pensar. Porque o programa de computador é apenas a automação de uma sequência de operações. Numa máquina CNC, por exemplo, o programa apenas vai determinar as operações que a máquina vai realizar. Programar uma máquina CNC, ou melhor, um comando numérico computadorizado, nada mais é do que, através de códigos, dizer ao computador da máquina todas as informações geométricas e tecnológicas que são necessárias para usinar uma peça. As informações geométricas vão determinar o percurso da ferramenta para definir o contorno da peça. E as informações tecnológicas definem as condições de usinagem, o avanço, a profundidade, a velocidade de corte e ainda as ferramentas que vão ser usadas. O resultado está aí, um pedaço de um programa para um torno CNC. Mas olhando para esse pedaço de programa, você deve estar se perguntando, afinal, como será que ele é feito? E ainda, será que a máquina CNC consegue ler exatamente o que está aqui? O programa das máquinas CNC é feito mais ou menos assim. O programador escreve as instruções num editor de textos, como esse. É claro que os números e letras são padronizados. Quer dizer, cada um deles tem um significado que quem faz o programa sabe o que quer dizer. Continuando, depois de escrito, o programa é gravado e copiado na máquina. Mas as máquinas CNC precisam de um programa aplicativo para traduzir os números e letras. Você lembra que a CPU da máquina CNC só entende as operações em código binário? Ou seja, combinações de zeros e uns. E aí a CPU da máquina pode executar a sequência de operações que fazem os periféricos do torno entrar em ação. Os motores, os atuadores. E aí então a peça é produzida. Observando esses códigos, dá pra gente entender bem o papel do software na automação. Repara só, existem 3 camadas de softwares entre o usuário e a máquina CNC. O programa do usuário em linguagem de máquina CNC, o aplicativo interpretador e o programa que vai rodar na CPU, numa linguagem que já foi transformada pelo programa interpretador para que a CPU consiga entendê-lo. Mas e se por acaso essas 3 camadas de software desaparecessem? O que será que aconteceria? Exatamente isso que você imaginou. Sem software, não há automação. Por isso, costuma-se dizer que os softwares são uma peça-chave na automação. Afinal de contas, sem eles, nem o computador existiria. É por isso que as fábricas investem tanto no desenvolvimento de softwares. Só para você ter uma ideia, já existem até programas em que o usuário só precisa desenhar a peça que ele quer produzir e acrescentar as informações tecnológicas. Então, um aplicativo de auxílio à manufatura produz o programa CNC, que é interpretado e enviado à CPU. E além de todas essas inovações, esse aplicativo tem ainda um módulo de simulação que mostra na tela do computador todo o processo de usinagem. Portanto, ele deve ser um profissional que, além de dominar as informações tecnológicas, ele tem que saber usar os aplicativos do computador.
E olha que não é difícil, não. Estudando bastante, logo, logo você pode ser um usuário e sair por aí pilotando uma máquina CNC. Começando pela revisão, é claro. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os sistemas básicos iniciam o funcionamento da máquina. Viu que os sistemas operacionais permitem a operação do computador e trazem outros programas para a memória da máquina. Viu que os aplicativos são programas específicos para determinadas tarefas. E viu que quanto mais sofisticado o software, maior será a distância entre o usuário e as operações da máquina. Como você viu, para entrar no mundo da automação, o negócio é estudar bastante. É isso aí. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.